Ao contrário do que muitos pensam, o autismo não é uma doença. O mesmo é considerado por especialistas apenas como um distúrbio que afeta a fala e a capacidade da criança de aprender e realizar tarefas do dia a dia. Os sintomas podem ser percebidos nos primeiros anos de vida. Apesar de numerosos os casos, muitas famílias ainda enfrentam dificuldades com o tratamento, pois quem não tem condições financeiras recorre ao Sistema Único de Saúde, onde a consulta com especialistas chega a demorar de 30 a 60 dias, prejudicando assim a melhora do paciente. É uma equipe multidisciplinar, então o neurologista, de preferência o neuropediatra é um desses profissionais, o psiquiatra também, se tiver uma especialização infantil, melhor ainda. Nós também temos aí os psicólogos, que também podem contribuir para esse diagnóstico. E na questão do tratamento em si, toda essa equipe precisa estar envolvida. Fonoaudiólogo, porque geralmente as crianças têm muita dificuldade com relação à fala. Às vezes educador físico também tem que estar envolvido nesse processo. O TO, que é o terapeuta ocupacional, também vai contribuir com todo esse processo. É toda uma equipe. Fisioterapeuta, às vezes, que algumas crianças vêm com comorbidade, que ela não vem só com um probleminha, às vezes vem com outras doenças também em conjunto. Então, toda essa equipe faz parte do tratamento e também contribui para o diagnóstico. Em alguns casos, os pais demoram a identificar que o filho é autista. Isto porque o autismo pode se manifestar em 3 níveis, mas de acordo com este psicólogo, o transtorno pode ser identificado pela forma como a criança interage socialmente. Os pais, eles acham um comportamento estranho ou um atraso no desenvolvimento da criança. E como saber? Porque às vezes cada bebê tem um tempo de reação. Algumas crianças falam mais rápido, outras crianças andam mais rápido. Mas a grande diferença, o problema em si do autismo é no aspecto da interação social, da relação. Então a criança que tem muita dificuldade de olhar nos olhos, de corresponder a estímulo, geralmente quando você brinca com o bebê, ele sorri, ele brinca de volta. Já a criança que tem autismo, ela não entende bem essa questão mais emocional. É como se ela tivesse um mundo paralelo. Então ela não interage, ela não acompanha a mãe, ela vai com qualquer pessoa. E parece que não tem aquele afeto, aquele sentimento. É bem verdade que em cidades pequenas é um pouquinho mais complicada, porque falta profissionais que tratem dessa criança. Mas o SUS é um direito de todos. Então ela tem que recorrer, se não estiver na cidade, tem que saber que tem encaminhamento para cidades de um porte maior. O que não pode ser feito é deixar a criança sem a intervenção. Porque a criança, se não tiver intervenção, ela vai trazer muito trabalho para essa família e vai deixar de atingir a sua potencialidade. É possível reverter o quadro de autismo se os cuidados começarem logo nos primeiros anos de vida. A fisioterapeuta Sângela Cerqueira esclarece algumas dúvidas a respeito do papel do fisioterapeuta no desenvolvimento da criança. O autismo ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, O que é isso? Ele causa algumas alterações, como alteração no tônus muscular, na marcha dessa criança, no equilíbrio, Então a fisioterapia ela é extremamente importante nesses casos, porque ela vem tratar esse atraso no desenvolvimento dessa criança. O acompanhamento da fisioterapia é tão importante quanto o acompanhamento com o neuro, com o fono, com todo o restante da equipe. As mães que passam por essa experiência deixam claro que ter um filho autista não é nada fácil. Todo dia é um aprendizado. Além das inúmeras preocupações do dia, muitas sofrem com falta de apoio e compreensão por parte da família e da sociedade. Dona Célia Coutinho, emocionada, diz como reagiu diante do diagnóstico do filho.
Com a chegada de Antônio Marcos, seus planos mudaram completamente. Não foi fácil, não. Eu chorei muito quando o médico diagnosticou e eu não gosto de lembrar. Não gosto de lembrar porque passa o filme, sabe? Eu chorei muito, saí do regional em Santarém, da sala do consultório médico desesperada. Aí as meninas lá da assistência social do hospital me levaram para lá, me fizeram umas perguntas, eu falei, e elas começaram a conversar comigo, que ele era uma criança normal, que o mundo para ele era normal, ele só tinha um pouco de diferença, mas essa diferença eu não podia fazer, e aí foi conversando comigo, aí eu já saí mais conformada, e depois eu fui entender que tudo isso acontece com permissão de Deus, né? Eu imaginava que quando ele estivesse grande eu ia passar um dia na casa de um, na casa de outro, eu ia viver assim, sabe, de passeio, e foi totalmente diferente. Eu vivo com o Antônio Marcos agora. O medo dessa mãe é as dores e crises que não tem dia e hora para acontecerem. Mas diante de tudo isso, ela aprendeu a cantar e acalmar o filho. Com algumas palavras, ela incentiva as mães que passam por essa mesma situação. A maior preocupação é quando ele adoece, porque ele não sabe dizer onde é que dói, o que ele está sentindo. Aí tudo eu tenho que chutar, sabe? E por exemplo, se ele está com dor na barriga, eu tenho que ir procurando para ele, tá doendo aqui, aí ele... Até que eu sinto já, a gente aprende. Eu aprendi a cantar, sabia? Eu aprendi a cantar quando ele está muito assim... Assim, desespero, tem hora que ele fica desesperado, fica agitado, eu aprendi a cantar, a louvar hino, quando ele está nessa situação. Ninguém deve se curvar em meio às situações. A gente tem que erguer a cabeça, enfrentar a realidade, qual seja ela. Se por acaso, né, o filho de uma colega minha tem um outro problema, né, um mais alterado do que o meu, a gente não pode se curvar, achar que alguém vai criticar, não. A gente tem que erguer a cabeça e mostrar para a sociedade que nós somos felizes com aquilo que Deus nos deu. Dona Maria Fidelis vive o mesmo drama que esse mundo desconhecido proporciona. Ela conta como foi difícil receber o diagnóstico do filho e encarar o preconceito da sociedade diante do comportamento agressivo do filho. Eu estava fazendo o tratamento dele, achava que ele ia sarar, né, sim. Mas daí, quando descobri que ele tinha autismo e tinha outros problemas, daí eu fiquei assim, triste, né? Porque foi mais difícil, que ele era muitas discriminação das pessoas, que ele era muito assim, agitado, muito nervoso, ele alterava, ele ficava muito bravo e as pessoas não achavam que era por ele mesmo. Enquanto converso com Dona Maria Fidelis, diante da câmera com olhares tímidos, Rodrigo deixa claro que ele também gosta de conversar. O que você gosta de fazer, Rodrigo? Cantar. Brincar. Os pais devem buscar por tratamento médico assim que perceberem algo diferente que possa indicar que a criança tem autismo. Para as famílias que não têm condições financeiras, resta uma única opção: recorrer ao Sistema Único de Saúde, ainda que o mesmo não ofereça todos os recursos necessários.